Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, estamos em mais um programa, o Analista Visita. E hoje nós vamos visitar uma das mais importantes cadeias de varejo de vestuário do Brasil e seu braço financeiro. Falamos aqui da Riachuelo e da Midway. E vamos tratar de um assunto que está na ordem do dia, acho que no Brasil hoje, depois de aí problemas de fraudes com o Banco Central, de uma série de problemas. Acho que todo mundo conhece alguém que passou por um processo de fraude financeira. E a gente vai conversar aqui com a Simone Cisdelli. A Simone é diretora de prevenção a fraudes da Midway Riachuelo. Simone, como vai? Tudo bem? Muito bem, e você, Mário? Muito bom, muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Eu acho que o assunto é muito relevante, muito importante. Como eu disse, todo mundo já passou por uma, ou conhece alguém que passou por uma fraude financeira. Mas eu vou começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória até se tornar diretora de prevenção a fraudes da Midway Riachuelo. Claro, Mário. Primeiro que eu queria agradecer, né? Uma super boa tarde a todos, né? Falar de um tema que tanto eu gosto, eu adoro esse tema. E para um público tão seleto, né, do Analista Visita aqui na BMC News. Então, muito obrigada pela oportunidade e é um prazer também falar um pouco da minha carreira, da minha trajetória. Eu comecei a atuar em prevenção à fraude lá em 1995, ou seja, são 30 anos combatendo o crime para as instituições financeiras, né? Comecei lá atrás como analista bem júnior na American Express, fui galgando minha carreira, passei pela Credit Card, dei uma passada rápida em telecomunicações na Telefônica, depois muitos anos do Citibank, Santander, Itaú, e em 2020 eu tive a oportunidade de vir para a Midway com um desafio super grande, né, foi um convite que me deu até um frio na barriga, apesar de na época já ter uma experiência bastante grande, mas que era, junto com o time todo de negócios e de produtos, construir uma conta digital que nascesse com a maior segurança, né? Os bancos, na ocasião, vinham tendo muitos problemas com fraude nas contas digitais, e esse convite era: Simone, a gente quer muito que você venha integrar esse time, mas a maior responsabilidade vai ser realmente implementar esta conta sem nenhum atrito com fraude, com clientes. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado, né? A gente conseguiu, na ocasião, implementar, e é um produto que a gente hoje não tem nenhum problema de fraude. Como é que você enxerga hoje, em termos de cenário nacional, toda essa questão de fraudes financeiras? Altamente crítica, né? Nós moramos no Brasil e a gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo, né? E infelizmente os fraudadores, eles criam coisas para o mal, né? Então a gente está num país bastante complicado, o cenário é complexo. Para você ter uma ideia, eu li uma estatística recentemente da Serasa Experian. Ela comenta que 52% dos brasileiros já tiveram uma tentativa de fraude ou uma fraude concretizada, e metade destes com um prejuízo financeiro. Então a gente está falando de uma coisa muito forte mesmo. Isso é um quarto da população. Então aquilo que eu falei, todo mundo ou já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, né? Exatamente. Hoje você fala em mais ou menos uma tentativa a cada 2 segundos, né? Isso representa 27 tentativas de fraude em 1 minuto, e algumas bem-sucedidas. Quando eu falo tentativa, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. É bastante coisa. Isso no mundo financeiro, olhando para banco, olhando para cartões, olhando para o mundo de Pix. Eu estou falando do cenário financeiro como um todo. Agora, no varejo, né, também é um cenário bastante complexo, né, um cenário altamente procurado pelos fraudadores. E no varejo a gente olha muito para a modalidade, principalmente do e-commerce, né? São bastante atacados. Em 2024, a gente teve cerca de 2,8 milhões de transações entre tentativas e fraudes dentro do varejo, dentro dos e-commerce. Um prejuízo de 3 bilhões de reais no ano de 2024.
Então, e dentro do e-commerce, claro, quais são os produtos que são mais procurados e mais visados? Os produtos de celulares, eletroeletrônicos, perfumes, todos aqueles produtos que têm uma revenda, uma fácil revenda. E a gente vê muito, né? Acho que todo mundo já passou por uma chamada do próprio banco, às vezes uma mensagem no SMS chegando. Você identifica a compra de alguma coisa, sei lá, em 12 vezes de R$ 3.500 no varejista X ou Y, e normalmente são esses fenômenos. Eu fico impressionado como é que isso acaba sendo concluído, porque entre a identificação e a efetiva entrega deve ter um tempo aí, deve ter algum ponto que é de estrangulamento da história, né? Sim, mas essas ligações que você se refere, elas são muito comuns, mas com o intuito. Hoje, né, com o avanço da tecnologia, que todas as instituições melhoraram muito seus processos, a gente investe muito dinheiro, né? São muitos milhões investidos. Então a gente já não tem aquela fraude que a gente tinha antes de clonagem, fraudes de invasão de dispositivos, esse tipo de coisa. O fraudador, ele precisa do cliente, né? Que é um elo que é mais propício. Então, na realidade, quando ele te liga para confirmar essas transações, o que ele espera? Que você colabore, entre aspas, com aquela fraude que ele quer fazer. Então, todo o discurso que ele prepara, desde, né, de um número fictício, porque ele cria um número que pode coincidir com o seu banco. Então, tudo isso é criado para te induzir a acreditar que realmente se trata de uma ligação verdadeira. A Midway tem algumas soluções bem inovadoras, né? Vocês têm trabalhado em algumas coisas que inovam bastante no combate às fraudes. Conta um pouquinho dessa inovação e da estratégia de vocês. Conto sim. A Midway é bastante inovadora mesmo, como você disse. A Midway nasceu em 2008 e como um braço financeiro, né, do Grupo Guararapes, onde nós temos também a nossa querida Riachuelo. E ela nasceu com o propósito de servir produtos financeiros para os nossos clientes e para os brasileiros em geral. Na ocasião, nós tínhamos apenas os cartões de crédito, empréstimos, não tínhamos ainda a conta digital. A Midway, em 2016, já tinha a biometria facial dentro das lojas da Riachuelo para oferecer o produto cartão com mais segurança para aquele cliente. Ou seja, a Midway só aprovaria um cartão desde que tivesse uma biometria facial comprovada daquele proponente. Já quase 10 anos atrás. Exatamente, Mário. Se você olhar, tem bancos hoje que passaram a utilizar a biometria facial faz 2 anos, 3 anos. E nós lá em 2016, nós somos tão inovadores que até a empresa que trabalha com a gente, né, o nosso fornecedor de biometria facial, tem até um carinho especial pela Midway, porque nós começamos e acreditamos que esse era o caminho lá em 2016. Nós estamos conversando com a Simone Cisderi, diretora de prevenção a fraudes do Midway Riachuelo, uma das maiores cadeias varejistas de vestuário do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com a Simone Cisderi, diretora de prevenção a fraudes da Midway Riachuelo, uma das maiores cadeias varejistas de vestuário do Brasil. Do ponto de vista, a gente estava falando aqui você mencionou, eu acho que com muita propriedade, a questão da sofisticação. Parece que os fraudadores eles estão cada vez mais sofisticados de certa forma, vocês, a prevenção a fraudes, tem um pouco que correr atrás da criatividade desse pessoal, né? Como é que você vê esse ambiente de permanente sofisticação? No fim das contas, o fraudador ele é um inovador, né? Ele é um cara que traz a inovação para dentro do mundo do crime. Como é que vocês veem essa questão de você estar sempre precisando correr atrás dos caras? Mário, é um desafio, mas é um desafio que eu adoro, né? Eu acho que é um desafio constante. Eu acho que para falar um pouco, né, dessas mudanças, desse perfil, dessa inovação do fraudador,
Se você me permite, vale a pena eu contar um pouquinho como que eram as fraudes anteriormente. Por favor, é sempre... E é curioso, chega a ser curioso. Casos, histórias são sempre muito bem-vindos. Vamos lá. Quando eu achava que era complexo combater a fraude, a gente tinha um cenário que era muito interessante. Eu não sei se você chegou a conhecer, mas a gente tinha aquelas máquinas, nem tinha todo o parque tecnológico que se tem hoje, né? Que é totalmente eletrônico o processamento. Na ocasião, a gente tinha umas maquininhas manuais que passavam um comprovante de venda manual. Você chegou a conhecer? Cheguei a conhecer, eu sei. Olha, a última vez que eu vi uma no Brasil foi mais ou menos 2000. E já foi retratado aqui na Analista Visita, porque nós fizemos uma conversa com o VP de tecnologia da Mastercard. E ele mostrou, ele levou para a nossa entrevista essa maquininha. Legal. Que o pessoal chama, acho que de reco-reco, mata-borrão, um barato. E ela decalca, né? Ela decalcava o relevo do cartão num papel carbono. Exatamente. Nessa época, isso foi em 96, 97 mais ou menos, a gente tinha uma fraude que funcionava assim, a gente achava que era sofisticado. Você passava a sua transação, ela tem um número sequencial naquele comprovante de vendas, e o lojista, não o lojista propriamente dito, mas aquele funcionário, ele passava um ou dois comprovantes com o relevo do cartão, e ele ficava com 2 comprovantes guardados, além daquele que você havia assinado e reconhecia. Então o cliente, quando recebia um extrato do banco, ele falava, nossa, mas eu fiz só uma transação. Qual é essa segunda, essa terceira transação que eu não reconheço? A gente chamava de duplicar comprovantes de venda, duplicar transações. A gente tinha que recorrer a microfilmes para ver a sequência, onde que estavam aqueles comprovantes armazenados. Isso parecia ter uma complexidade. Chega no final dos anos 90, mais ou menos, surge aqui no Brasil, porque fora do Brasil a gente já tinha, a famosa clonagem, né, que a gente conhecia como skimming, clonagem. Começou a se alastrar a clonagem do cartão de crédito, que consistia em copiar aqueles dados da trilha magnética do cartão e reproduzir num outro plástico. Clonagem consistia nisso. Os fraudadores estavam tão preocupados em reproduzir um cartão com uma boa qualidade que eles procuravam plásticos para reproduzir que fosse daquele mesmo banco que estava na trilha. Eles baixavam o relevo do cartão, reembolsavam, ou seja, recriavam o número do cartão e depois gravavam os dados da trilha magnética. Só que eles foram evoluindo, né? E nós acreditamos que a gente precisaria garantir que aquele plástico tivesse algum critério que a gente pudesse checar. Isso acho que você não vai lembrar o que eu vou contar. Nós nos reunimos, todos os bancos emissores, e falamos, sacana, porque a gente vai fazer o quê? Se eles estão criando o plástico do zero ou estão reaproveitando, a gente vai colocar uma marca d'água, cada instituição financeira, cada banco, vai inserir uma marca d'água dentro desse plástico e a gente vai distribuir para os varejistas luz negra. Porque quando esse cartão passar naquele guichê de supermercado ou de outra instituição, o funcionário vai olhar e vai checar se é verdadeiro ou não. Doce ilusão. O que aconteceu? Eles começaram a inserir também os fraudadores a marca d'água que eles achavam que correspondiam com aquele banco. Eu, por exemplo, nesta época ainda trabalhava na American Express, a gente tinha o Centurion, né, na ocasião, e eles colocavam um índio, um cocar, qualquer coisa que se assemelhasse ao Centurion da Essa foi uma da Amex. Essa foi a passagem mais rápida. Recolhemos todas as luzes negras, estava transformando praticamente numa boate, né? Esses cartões, a gente recolheu todo esse material e desistiu dessa ideia. E óbvio, fomos evoluindo até 2004, quando a gente começou aqui no Brasil a colocar o chip no cartão de crédito. Alguns bancos começaram a colocar o chip e o chip sim começou a mitigar a fraude. Claro que teve tempo de adoção de todas as instituições para a utilização desse chip, né? Mas a gente foi bem sucedido,
migramos de uma versão inicial para uma versão mais completa do chip, que trazia uma segurança ainda maior, mas a gente conseguiu mitigar a fraude aqui no Brasil. Os Estados Unidos, isso foi em 2007, que o Brasil já estava bem adiantado, começou. Os Estados Unidos só adotaram o chip em 2015. 2014 eles começaram a embolsar os cartões com o chip. E adivinha o que aconteceu? A fraude do mundo foi para lá. Porque aqui no Brasil, o cliente só conseguia utilizar os cartões com chip, nos equipamentos. Mas os Estados Unidos não tinham um leitor do chip, não tinha equipamento preparado. Então toda a fraude do restante dos países migrou para lá. E aí, em 2015, teve um que a gente chama de liability, né? Que passaram a pagar as fraudes que estavam ocorrendo lá com o trilha magnética, né? Então, a partir daí, eles aceleraram bastante esse processo todo de emissão de plásticos e também do parque de VOS, de tecnologia para receber esse cartão com chip do mundo todo. Mas é uma evolução constante. E agora, como você falou, né? E aí, acabou? Não acabou. Não acabou, mãe. Faz tempo, mas não acabou. A fraude diminuiu, zerou. A gente não tem clonagem mais, não existe clonagem com cartão chipado. Ela migrou porque a gente chama de fraude de cartão não presente. O que é isso? São as transações na internet, né? Então, você entra, faz uma compra, você deve comprar bastante na internet, você utiliza os dados do seu cartão, que também tem bastante segurança, né? Um mundo bastante seguro, mas ainda assim os fraudadores têm acessos a cartões para poder utilizar os dados desse cartão nos sites. Sim. Então, nós substituímos a fraude com chip, né, para essa modalidade de fraude. E outras surgiram, como a gente estava falando, o exemplo que você deu inicialmente, muitos golpes hoje, né, a gente tem bastante golpe. Você ouve falar o golpe da troca do cartão, golpe do motoboy que vai lá e retira o cartão na casa da pessoa, golpe do Pix, são diversos golpes que estão substituindo um pouco essa fraude mais eletrônica, que com tecnologia a gente está conseguindo combater. Acho que não mitigar bastante isso aí. Exatamente. Quais tecnologias a Midway tem utilizado no processo de prevenção à fraude? Nossa, são muitas, né? Nós focamos muito em tecnologia. Nós somos uma empresa que tem DNA, sim, muita tecnologia, né? Muita tecnologia de ponta. A gente tem algumas tecnologias que são voltadas para autenticação do cliente. O que é isso? Uma biometria facial. Estou te autenticando. Eu já usava na quase 10 anos. Mas a gente vem usando também em outros produtos, né? Os novos produtos. A gente tem tecnologia para desafiar o cliente. O que é isso? Se você está num site, que é considerado um site para compras seguras, né? A gente tem que autenticar esse cliente. Então eu mando um desafio para o cliente. Mando um SMS e peço para ele esse código que ele recebe, que ele tem que digitar no site. Então nós temos algumas tecnologias de desafio também. A gente tem umas tecnologias super bacanas também, que monitora o uso, o comportamento do cliente no dispositivo. Então imagina que você está com o seu celular, você acessou a sua conta e você tem um comportamento de entrar desta forma, você clica com essa intensidade, você tem uma velocidade de uso que é característica sua. São tecnologias que nós chamamos de preventiva. Sim. O que a gente previne com isso? A gente previne que o fraudador tente invadir o seu celular, né, que ele busque uma forma de acessar o seu celular e a gente pontua isso com um nível score. Eu lembro até de uma história de uma fraude realizada, fiquei sabendo, tio de não sei quem, aquelas histórias, mas é real, é uma pessoa séria que me contou que durante a Covid um paciente lá estava entubado e alguém da equipe de enfermagem conseguiu fazer a biometria de polegar e fazer alguns Pix e transações ali.
né? Então, isso aí seria uma forma de prevenir, porque Sim. não é a digital, a marca da pessoa, da forma como ela pega o celular, mexe, conseguiria prevenir uma fraude desse tipo, né? Exatamente. Talvez ele falasse assim, olha, não é que eu vou negar, mas deixa eu ver se é esta pessoa mesmo. E aí a gente pede uma biometria na hora que você vai fazer a transação. Né? Então, você lida com arcabouço mesmo de tecnologias. Uma sozinha não é bala de prata. Não é bala de prata. Mas você tem que saber dosar tudo isso para também não transformar a vida do cliente. A transação é impossível, né? Impossível. E um grupo de tecnologias que nós temos também, que são as ferramentas de rede neural. A gente tem vários modelos estatísticos. A gente tem muita tecnologia que detecta a fraude quando ela está acontecendo. Né? Então as tecnologias são imprescindíveis para você poder controlar esse universo de fraude. Mas é só um componente. A tecnologia sozinha, ela resolve? Não, não resolve. Você tem que ter os pilotos, né? Você tem que ter um time que saiba pilotar tudo isso. As pessoas nesse mundo são imprescindíveis. Porque por mais que a gente invista em tecnologia, a gente investe também muito em pessoas e profissionais com expertise, com formações diferenciadas. Né? Tem todo um trabalho, a gente tem times dentro da Midway que trabalham em conjunto só para desenvolver o produto. Né? Então a gente não faz nada sozinho, a área de fraude não faz nada sozinho. A gente trabalha junto com o time de negócios, com o time de produtos. A gente desenha o produto junto desde o início. Então, onde a gente vai usar cada uma dessas tecnologias depende de todo esse trabalho inicial e depois transacional também. Você mencionou aqui, Simone, uma coisa que acabou chamando a minha atenção, que é justamente você tem que cuidar da segurança, mas você não pode prejudicar tanto a experiência do cliente que ele não queira mais fazer uma operação de e-commerce, que ele pensa, puxa, é tão chato comprar com esses caras, embora seja a favor da segurança, mas é tão complicado comprar com esses caras que eu não vou mais comprar com eles. Como é que vocês balanceiam isso aí? O que vocês levam em conta aí para tentar criar realmente um balanço aí, um equilíbrio nessas coisas? Nossa, muito bem colocado, importantíssimo, tá, a sua fala, porque é um desafio constante, né? E realmente você está coberto de razão. A gente tem que ter essa jornada de segurança com uma experiência fluida. A gente chama sempre de experiência fluida. Por quê? Você acabou de resumir. Se é tão difícil comprar qualquer coisa com esses caras, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o meu concorrente. Né? Então, o risco de tomar um golpe. Exatamente. Né? Qual é a nossa missão? Para a evolução, né, da tecnologia e também dos fraudadores, a nossa missão é sempre desenhar a melhor jornada, a mais fluida. Né? A gente nunca vai poder incomodar o cliente num nível que ele fale, não, eu não vou usar. Então a gente tem um time, né? E não é só o meu time, mas esse time de áreas comerciais e áreas de produto que juntos definem. Não, a gente vai colocar isso. Não, isso vai ter um atrito maior. E se a gente usasse isso? E se a gente usasse isso nessa transação? Então, tem uma discussão muito grande de validações, de testes, né, em ambiente de teste, de como que isso vai fluir. Muitas vezes a gente recorre também ao time de UX, né, que é de experiência do cliente, para falar como que o cliente enxerga isso, né? Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena eu ressaltar também. Eu sou uma pessoa muito voltada a negócios. Né? Por mais que eu atue em prevenção à fraude há 30 anos, eu acho que negócio é o mais importante de tudo. Então eu compartilho muito com o meu time. Eu falo sempre, toda vez que a gente vai discutir um produto novo, eu falo, gente, a gente não é uma área de prevenção a negócios. Nós somos uma área de prevenção à fraude, né? O nosso intuito primeiro é vender e o segundo, prevenir a fraude. Sim. Né? Agora, a sequência pode mudar, mas sempre, né, chegando a um consenso. E aí a gente tem tido bastante sucesso, viu? Nós temos tido bastante sucesso
na definição dessas jornadas. A gente acompanha bastante, por exemplo, os nossos aplicativos, né, da Midway. A gente tem lá na loja de aplicativos, a gente acompanha a nota que é dada. Se você observar dentro da loja, a gente tem uma nota muito positiva. Os produtos também, a gente acompanha muito em pesquisas de conjunto com o cliente, para entender como que ele está se sentindo durante essas jornadas. Nós estamos aqui conversando com a Simone Cisdelli, diretora de prevenção a fraudes da Midway Riachuelo, uma das maiores cadeias varejistas de vestuário do Brasil. A gente vai num rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com a Simone Cisdelli, diretora de prevenção a fraudes da Midway Riachuelo, uma das mais importantes cadeias varejistas de vestuário do Brasil. Agora, pensando um pouquinho em novas tecnologias, em IA, inteligência artificial, machine learning, como é que esses novos elementos aí têm impactado o teu negócio, a forma de vocês desenvolverem aplicações para segurança da transação e prevenção à fraude? Impactar muito positivamente, né? Eu acho que conforme a gente tem usado, né, principalmente IA, né, a gente tem sentido que a gente está crescendo bastante, melhorando os modelos de rede neural, melhorando as análises que são realizadas, melhorando todas as ferramentas. Então, a contribuição é muito positiva. Mas não é só a gente que está usando também. O inimigo também conhece isso aí, né? Exatamente, o inimigo também está usando. E aí vem alguns riscos, né, futuros que alguns já têm acontecido. A gente acabou de mencionar um exemplo agora de alterar o telefone para simular que se trata de uma ligação do próprio banco. Então a gente também tem situações que a gente vê muito tratamento de vídeo através da inteligência artificial, de fotos. Então a gente tem que estar sempre trabalhando à frente, pensando no que a gente vai fazer para combater algo que pode vir a acontecer. Sim, isso aí é uma coisa que me ocorreu aqui. Hoje você vê aí a criação dos deepfakes, né? Sim. Vídeos e fotos tão perfeitos que parecem reais, mas são falsos. Isso aí pode afetar, por exemplo, a questão da biometria, ou seja, pode ser usado um vídeo tão realista, inspirado numa foto da pessoa, que aquilo possa passar como biometria. Como é que essa questão é trabalhada, né, para reconhecer que, apesar de ser muito próximo da realidade, não é aquilo? Mas hoje não, né? A gente não tem nenhum caso, nenhuma situação que a gente tenha identificado que uma construção através da inteligência artificial tenha sobreposto, por exemplo, uma autenticação biométrica. Não temos. Além disso, as próprias empresas, né, os fornecedores que trabalham com as biometrias, biometria de voz, biometria de finger, né, digital como você trouxe, biometria facial, eles também estão sempre trabalhando para inovar e para trazer componentes nessa autenticação que possa identificar uma adulteração através de uma inteligência artificial. Então hoje não. Aí você vai falar, mas será que no futuro a gente pode ter? Talvez, mas como eu te falei, não tem bala de prata. A gente não trabalha com uma única solução, mas é um conjunto. Só que você viu quanta coisa que eu te contei que foi sendo bypassada, né? Foi sendo sobreposta. A gente não fala mais de clonagem de cartão, né? Já virou, vocês deixaram obsoleta a clonagem de cartão. Exatamente. Quem que gastaria hoje tempo em clonar um cartão? Você não vai conseguir utilizar. Então, a mesma coisa, pode ser que eles consigam ser bem-sucedidos, os fraudadores? Pode. Eu acredito que isso vai ser um caos? Não. Eu acredito que a gente vai encontrar uma solução que esses fornecedores que são super sérios, né, que investem também milhões nos estudos, no desenvolvimento. Quer ver um exemplo da biometria? Quando a gente começou a trabalhar lá atrás com a biometria, os fraudadores descobriram uma forma de pegar uma foto e subir aquela foto no momento da autenticação biométrica. O que nós fizemos? Que foi se criado o liveness, né? Hoje... Vira para um lado, vira para o outro, levanta a cabeça. Exatamente.
QR Code, não é muito comum? A qualquer cardápio hoje utiliza QR Code. Os bancos também utilizam, inclusive para saques, inclusive em diversos canais tem o QR Code. O QR Code sempre foi seguro? No começo, sim. Só que depois o fraudador encontrou um jeito de pedir o QR Code na hora que o cliente está lá dentro do caixa eletrônico. Aí o que foi criado? Um QR Code dinâmico. Praticamente o QR Code dança sem que o fraudador perceba. Então não adianta nada o cliente fornecer esse QR Code para o fraudador. Simone, não basta só tecnologia para a prevenção à fraude. Eu acho que tem um peso muito importante aí da cultura da organização. Me diz um pouquinho, me conta um pouquinho em como a cultura da organização, da Midway e Riachuelo, contribui para o seu trabalho de prevenção a fraudes. Mário, você está certíssimo. A cultura é importantíssima, né? A gente tem uma série de apoios, né? Aliás, eu vou até voltar um pouquinho e vou falar uma coisa que é muito bacana assim na nossa organização e que é muito cultural e que está no nosso DNA. Muita gente nem conheceu o Sr. Nevaldo Rocha, que foi o fundador da Riachuelo. Ele faleceu em meados de 2020. Mas o Sr. Nevaldo é uma pessoa maravilhosa. E nós temos colaboradores até hoje que repetem algumas palavras do Sr. Nevaldo, desse direcionamento. Ele falava: na dúvida, só faça o certo. Aqui nessa companhia a gente só faz o certo. E isso está no DNA dos colaboradores, está no nosso DNA. E a gente tem um arcabouço muito grande, né, um apoio muito grande dos diretores executivos, do CEO, de toda a empresa. A gente tem uma série, eu vou falar um pouquinho de tudo que existe, né? Nós temos treinamentos, assim que um colaborador é contratado, ele tem um treinamento que vai deixar claro que fraude não é erro, fraude é crime. E que nós temos controles internos muito robustos, né, todos muito robustos, que vai identificar se algo acontecer. Então, faz muita parte. Se o colaborador chegou, ele já tem um treinamento. Se a gente identifica uma situação específica, a gente faz campanhas específicas. Recentemente, nós fizemos uma campanha interna que se chamava Estamos de Olho, né? Você vê que o título já é sugestivo. E a campanha, o tom da campanha foi dado pela minha diretora executiva, a Silvana. Ela que fez questão de reproduzir esse vídeo para toda a organização. Né? Nós temos mensagens constantes. Agora em agosto nós temos o Compliance Week. Então durante essa semana toda a gente reforça através de palestras, treinamentos, tudo o que pode e o que não pode ser feito. E também os canais de denúncia, né, que a gente tem altamente. Os canais de denúncia são reforçados constantemente. Então a gente olha para o mundo da fraude externa, mas também a gente olha para o mundo da fraude interna e no caso de alguma incidência, todas as providências são tomadas, né? Quando eu falo de providências, algo que é muito bacana que a gente tem feito e que tem surtido um resultado muito positivo é a instauração de inquéritos criminais. Tanto faz se a fraude for externa ou interna. A gente estuda aquele caso, né, emite um dossiê e divide, compartilha isso para as autoridades policiais através de um escritório jurídico criminal que presta serviços para a gente, o Dr. Marcelo Bissaco. A gente instaura esse inquérito e acompanha até o final, até a condenação. Se eu te contar que há 15 dias atrás a gente teve um case de sucesso, né, onde um desses fraudadores teve que assinar um termo de confissão da fraude contra a Midway e teve que assinar um termo que ele vai pagar a fraude para a gente. A gente está sendo muito bem sucedido na instalação desses inquéritos e a gente leva isso muito a sério, não importando se a fraude é interna ou externa, né? Então são vários pilares que a gente utiliza dentro da companhia para combater, e é uma cultura muito forte do que não se deve fazer e do que não é aceitável. Isso ajuda bastante. Eu fico pensando daqui, você falou de conseguir levar alguns fraudadores à justiça e obter condenações e punições. A gente sempre pensa, né, no fraudador como uma coisa invisível, impossível, que ninguém sabe onde está, né?
no fim das contas ele acaba deixando algum tipo de rastro e vocês, com tecnologia, conseguem mapear e chegar a algum responsável, né? Com certeza, Maria. Nós temos uma equipe que é só focada em investigação. São 4 ou 5 analistas e um coordenador que ele fica o tempo todo investigando aquilo que aconteceu. Com o intuito do quê? De elaborar esse relatório, né? E elaborar esse entendimento do que aconteceu. Perseguir a trilha do dinheiro. Se você for atrás do dinheiro, você vai descobrir quem participou da fraude. Ele deixa algum... Ele deixa algum rastro, ele deixa. Por mais que ele não acredite. Né? Uhum. E o nosso intuito é seguir, né, as leis, seguir o caminho da justiça até uma condenação dessa pessoa. Né? A gente acredita muito nisso, a gente acredita nas leis, a gente acredita que a repressão é um dos pilares de combate à fraude também. E a gente investe bastante nisso e está sendo bastante bem sucedido. A gente vê que esse problema da fraude, ele não é uma coisa que só acontece só na sua organização, só na Midway e Riachuelo. Ele acontece em outros varejistas, em bancos, em outras empresas. Existe alguma forma de colaboração entre vocês para prevenir e reprimir fraudes? Entre varejistas, bancos? Muito bem lembrado, aí existe. O que a gente costuma dizer nesse mundo, né, de prevenção à fraude? Não existe competitividade e o inimigo, ele é comum a todos. Né? O inimigo, o fraudador, ele vai atacar a todas as instituições. Então, se tem um grupo unido de instituições financeiras, é esse mundo, né, do time de prevenção à fraude dentro das instituições. Nós temos vários comitês, né, nas próprias ACREF, a BBC, Banco Central, ABEX, são todas instituições, né, que podem e que devem regulamentar e que tem as comissões de prevenção à fraude. Então, dentro desse universo, a gente tem muita troca no sentido das melhores práticas, né? O que pode vir a acontecer, discussões de futuro, não só do que aconteceu, mas de futuro. São grupos que existem há bastante tempo e que a gente é muito forte nisso, tanto que a gente, é engraçado, né? Porque o mundo financeiro é muito grande. Mas se você fala o nome de uma pessoa, normalmente alguém sabe, é o fulano de tal instituição, é a Simone da Vendor, é o Mário de tal banco. As pessoas se conhecem pelo nome, por incrível que pareça. Nós estamos conversando com a Simone Cisderi, diretora de prevenção a fraudes do Midway Riachuelo, uma das maiores cadeias varejistas de vestuário do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com a Simone Cisderi, diretora de prevenção a fraudes da Midway Riachuelo, uma das maiores cadeias varejistas de vestuário do Brasil. Falamos aqui do trabalho de vocês no lado da prevenção, mas todas essas fraudes, elas vão deixando vítimas, né? Você falou aqui que mais de 50% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de fraude ou de uma tentativa, e metade desses tiveram efetivamente prejuízo financeiro. O que tem sido feito em relação às vítimas? Como é que é o lado da parte mais fraca aí da cadeia? Então, você colocou uma palavra importante, a parte mais fraca. Hoje os fraudadores estão considerando o consumidor como um elo não tão forte. Lembra que eu falei lá atrás que a gente investiu muito em tecnologia? E quem que ficou agora na lupa dos fraudadores? O consumidor. Então, o que eles têm feito? Cada vez mais elaborando scripts, situações que te induzem a acreditar que aquilo é um cenário verdadeiro, para você participar indiretamente, né, e poder... Então, qual que é o nosso papel enquanto instituição? Enquanto Midway, enquanto Riachuelo, é alertar essa vítima, alertar antes que ela vire uma vítima, inclusive, né? Nós temos um plano de comunicação anual, onde a cada mês a gente olha e fala assim, o que está chegando? Black Friday. Vamos falar para o cliente não se envolver em promoções que são altamente vantajosas, absurdas. Tá chegando Carnaval. Carnaval vai ter bloquinho.
vão roubar o cartão, vão trocar os cartões, que é aquele golpe que eu te devolvo, o ambulante te devolve um cartão já bloqueado e fica com o seu cartão. Cada mês a gente tem uma comunicação específica para aquilo que pode estar chegando. Férias, a gente sabe que vai ter oferta de pacotes de férias que não são coerentes com o preço. Então a gente tem uma comunicação que é elaborada pela área de marketing, né, que tem toda uma validação. Meu time sugere o texto de uma forma mais técnica, mas tem uma cadeia da companhia que trabalha nessa comunicação. E aí a gente envia, a gente posta em rede social, a gente compartilha através dessas instituições que eu comentei, a CREF, a BBC, todo mundo aqui nos seus posts. Tem campanhas anuais também que são feitas por essas instituições, além daquilo que a gente manda pontualmente para o cliente através de e-mail e postagens em redes sociais. O intuito é realmente alertar o cliente para aquilo que ele não pode fazer. Quais são os riscos de fraude que tem em cada um dos produtos. Simone, inovação, ela começa com pessoas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é esse processo dentro do grupo de trabalho, dos grupos de trabalho de vocês, para que aqui no Analista Visita a gente fala muito de inovação. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês veem essa questão de abrir um espaço para que a pessoa consiga desenvolver sua criatividade na inovação para superar desafios, onde também o desafiador, o desafiante, vamos dizer assim, o criminoso, é um cara criativo cheio de inovação. Mas a gente só, além de abrir espaço, a gente incentiva. Porque nesta área de atuação, né, é muito importante você ter a cabeça aberta. Você tem que pensar em como fazer coisas de forma diferente, né? Como que você vai combater uma determinada situação. Então a gente incentiva muito e surgem ideias maravilhosas, surgem coisas assim que, putz, eu mesma não teria pensado, né? Por isso que a gente precisa de um time muito com recursos diferenciados, né? Eu não posso ter lá dentro do meu time só engenheiro, eu não posso ter só programador, solvador de beat, né? Você tem que ter todo mundo. Eu tenho que ter cabeças diferentes que pensem de formas diferentes. Então, constantemente surgem ideias que até eu, que estou nesse ramo já há 30 anos, me surpreendo com a criatividade das pessoas do próprio time. Em termos de futuro, o que você vê aí que tem sido... começa a aparecer no radar de vocês, que pode preocupar em termos de atuação dos fraudadores? Como é que vocês enxergam aí os seus próximos grandes desafios dentro dessa atividade? Mas, com o avanço da tecnologia, a própria tecnologia, né, voltando aqui, né, para IA, como você colocou, deepfake, né, é alguma coisa que nos preocupa, né? A gente já viu algumas simulações de vozes bem, um processo muito bom, né? Essa questão da evolução da inteligência artificial a favor da utilização pelo fraudador. Então isso é algo preocupante? É preocupante, né? Eu acho que pode surgir alguma dificuldade maior. Mas como eu te disse anteriormente, assim como a gente já combateu diversas outras modalidades, né, e modus operandi, só vai ser mais um para a gente ultrapassar. Mas é algo que a gente vai ter que colocar uma lupa assim. A gente fica pensando aqui, será que ele é uma organização criminosa? Será que ele é um adolescente geek muito versado em programação e tecnologia? Quem é o fraudador? O fraudador é um pouco disso tudo, né? Quem é o fraudador? São quadrilhas altamente estruturadas, né? Altamente estruturadas, que têm pessoas formadas em engenharia pelas melhores universidades do Brasil, por exemplo, que conhecem muito de tecnologia. Então a gente tem esse universo, né? Quadrilhas com formação internacional, inclusive, né? Que se espalha, que sai fora do Brasil. Mas a gente também tem hoje
aquele fraudador que não parece que ele é um fraudador, mas ele está muito próximo da gente. Esse é o perigo. Pessoas que cometem práticas que ela não percebe que aquilo é uma fraude, sabe? Desde você utilizar uma TV a cabo que não é permitida, né? Não é uma original, ela já é uma fraude. Hoje a gente se depara no mundo financeiro com uma situação que são as contas digitais abertas e cedidas para o mundo do crime. O que é isso? As famosas contas laranja, que o Banco Central, com muita astúcia, começou a combater, né? Então hoje a gente tem um banco de dados regulado pelo Banco Central, que as pessoas que cedem a sua conta bancária, cedem seus dados cadastrais para receptar valores de fraude, elas são punidas criminalmente como o fraudador que criou o caso. Ela vai responder um processo criminal. Então a gente tem... E as pessoas, isso me preocupa bastante, que essas pessoas não têm às vezes a sensibilidade, né? De que ela cedeu... Perdeu e que está acontecendo ali por trás. Exatamente, que ela está cedendo uma conta para o crime. Então a carinha do fraudador não é aquele bonequinho bonitinho que a gente vê na maior parte das ilustrações, né? Um filme... Não é. É alguém que pode ser altamente capacitado, pode ser alguém que foi aliciado, né, por uma quadrilha, pode ser alguém que quer se envolver intencionalmente ou não. Como você bem disse, né, na grande maioria das vezes a gente consegue saber quem são os fraudadores, né, e buscar uma repressão para esse grupo. Como o laranja aparece na história? O laranja aparece porque quando você tem grandes fraudes, né, ou até as pequenas fraudes, essa conta que foi aberta, ela vai receptar valores que foram transferidos oriundos de origem espúria. Então eu tive uma fraude nessa instituição, o valor está seguindo para esta instituição, que tem uma pessoinha lá que recebeu esse valor. Esta pessoinha é uma conta laranja. E uma conta laranja, ela vai responder criminalmente tanto quanto quem praticou a fraude. Esse é o laranja. E eu acho que vale a pena a gente reforçar em diversos canais, né? Essa questão da conta laranja é outro tipo de comunicação que a gente faz para os nossos clientes, falando, cuidado. Às vezes você acha que emprestar a sua conta para alguém, a pessoa não tem conta, eu vou receber o valor e repassar para ela, que não vai ter nenhum impacto, mas pode ter um impacto criminal. Eu sempre pergunto aqui, a gente fala muito de empreendedorismo no Analista Visita, eu sempre falo que conselho você daria para um jovem empreendedor que está sonhando ali com a carreira de empreendedor? Mas aqui eu vou falar diferente, eu vou perguntar, se alguém está aqui nos assistindo e gostaria de jovem normalmente, que quiser trabalhar nessa área, que conselhos você lhe daria, que formação que esse jovem tem que procurar, o que ele tem que ter em mente para trabalhar em prevenção a fraudes? Boa pergunta. Eu diria assim, que primeiro ele tem que ser alguém que seja curioso, é uma característica, né? Formação, eu não diria uma única formação, porque eu tenho um time que não totalmente multidisciplinar. Totalmente, né? Diversas áreas, mas que goste de trabalhar com dados, né? Que tenha uma tendência a ser bastante analítico, né? Que goste dessa parte de analytics. É um mundo muito interessante. Eu costumo dizer, aliás, isso me remeteu, eu tenho muitos colaboradores que trabalharam comigo que hoje são líderes de prevenção à fraude no mercado em outras instituições. Então eu costumo dizer que ele foi picado pelo bichinho da prevenção à fraude, né? E para ser picado pelo bichinho da prevenção à fraude, você tem que gostar do tema, você tem que querer ser disponível, porque você pode ter um ataque à noite, no sábado, domingo. Essa é uma área que não vai escolher, tô em férias, é um sábado ou domingo, né? Então você tem que ter disponibilidade, você tem que ser curioso, né? Você tem que ser bastante resiliente, né? Eu acho que são características muito importantes. E eu super aconselho pessoas que queiram entrar no financeiro, que queiram atuar nessa área, porque é uma área que você vai ter emprego até 100 anos, se você quiser trabalhar. Simone, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, gostei, é muito interessante.
um campo de atuação fascinante, achei muito legal. Inclusive, ele trouxe até uma surpresa sobre a forma como vocês atuam, chegando aí até a utilizar drones para monitorar o vendedor ambulante que está fazendo molecagem em um bloquinho de carnaval. Achei sensacional. E eu queria te agradecer por nos receber aqui e te deixar aí umas palavras finais, te contar alguma coisa que você acha interessante. Fique à vontade, por favor. Um profissional que atua na nossa área, ele tem que ter bastante resiliência, né? Eu acho que ele tem que ser alguém que está disposto a lidar com o novo diariamente. E uma outra característica que é a humildade. Se você achar que você aprendeu tudo, acabou. Se você achar que você sabe tudo, acabou. Saber ouvir, tá muito atento, gostar de entrar no detalhe, discutir as situações com o seu time, né? Ter um excelente relacionamento com o mercado, né? Muito importante. Então, eu acho que isso é bastante importante para você ser bem sucedido e tá bem na sua carreira. E para finalizar, né, eu gostaria muito de agradecer a Mido e a Riachuelo, né, que me proporcionaram esse desafio, né, e confiam muito em mim para ocupar essa posição que eu sei que é bastante crítica, né, então de gratidão mesmo. Gostaria de agradecer também o meu time, né, que faz com que meu dia se torne cada vez mais intenso, porém que alivia bastante esse estresse, né, do dia a dia. Agradecer também a você, o Analista Visita, e principalmente a BMC, por essa oportunidade de poder falar sobre prevenção à fraude. Muito obrigada, Ana. Eu é que agradeço a sua presença, foi muito legal, muito enriquecedor, eu acho que para os nossos espectadores também. E quem sabe em breve façamos mais uma contando de mais novidades aí no mundo da prevenção às fraudes. Obrigado, Simone. Obrigada. O Analista Visita dessa semana fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, de carreiras. Até mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.